conheça nesse vídeo as unificações tardias, a unificação italiana e a unificação alemã. As duas unificações é importante a gente ressaltar nesse início de vídeo para que você compreenda que unificar é juntar. Então, quando a gente fala de unificações, nós estamos falando que a Itália está se tornando um país. Até então, a Itália, todo o seu território era dividido em 7 reinos e a Alemanha era dividida em 39 estados, todos eles independentes entre si. Então, quando nós falamos de unificações, nós estamos falando que a Itália está os 7 reinos estão se juntando e formando um território chamado Itália, e a Alemanha também. E todos esses dois processos foram liderados pela burguesia industrial e também baseado na ideologia do nacionalismo, ou seja, povos com a mesma cultura, com a mesma língua, deveriam se juntar, ok? Então vamos lá para alguns detalhes da unificação italiana. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, o seu comentário e vamos lá! Após a derrota de Napoleão, foi feito o Congresso de Viena. No Congresso de Viena foi estabelecido que as regiões da Itália seriam dominadas pela Áustria. A Igreja Católica manteve seu domínio sobre os estados papais e o Reino das Duas Sicílias, mas que também sofreu a influência da França. O único estado livre dessas interferências políticas foi o Reino do Piemonte e Sardenha. Esses reinos eles eram bem industrializados. Sendo a região do Piemonte a mais industrializada, ali foram mais evidentes as influências do nacionalismo. Além dos interesses políticos justificados por meio dessa ideologia, fatores econômicos foram primordiais. A burguesia industrial via com grande interesse a eliminação de barreiras alfandegárias internas entre os povos italianos e a construção de uma proteção de mercado em relação à indústria não italiana. Em 1848 surgiu um movimento na Itália que se chamava Risorgimento. O principal objetivo desse movimento era combater a influência estrangeira no país, formando uma Itália forte. A partir de então surgiram lideranças que deram início àquele que seria o processo de unificação. Vítor Manuel II, ministro do rei piemontês, o conde Camille de Cavour, tornou-se a grande liderança do nacionalismo italiano, e também nós vamos ter Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini, que sonhavam com a formação de uma nação republicana. Garibaldi comandou um exército de voluntários, os Camisas Vermelhas, que partiu do Piemonte no ano de 1860. Dirigiu-se até o sul, passando pelo Reino das Duas Sicílias, e expulsou o rei Francisco da família do Bourbons, da França. Porém, ao voltar-se em direção ao norte, foi detido em Roma pelos franceses. Nessa mesma fase, o conde de Cavour, ao norte, estabelecia uma aliança com os franceses e entrava em guerra contra os austríacos. Os efeitos desses conflitos foram o fortalecimento do nacionalismo. A partir de então, a Itália se encontrava praticamente unificada. Os venezianos foram anexados à Itália no ano de 1866. Em Roma, a situação se prolongou por mais tempo, até 1870. A Igreja Católica exercia sua influência sobre a região dos Estados Pontífices, desde meados do século VIII, quando o rei Franco Pepino Breve havia concedido ao Papa a administração de uma grande área no centro da Península Itálica. Denominada Patrimônio de São Pedro, essa região permaneceu sob a influência da Igreja desde então. Como resultado dessa situação, durante as lutas pela unificação italiana, o Papa não aceitava o processo de integração, que, segundo sua visão, significaria o fim de um longo período de hegemonia da Igreja. Outra dificuldade foi o apoio dado pelo imperador francês Napoleão III, que, defendendo os interesses da maioria católica francesa, se posicionou ao lado do Papa. No entanto, o início da guerra entre franceses e prussianos obrigou Napoleão a concentrar os esforços franceses na defesa de seu próprio território. O Papa, procurando exercer algum tipo de resistência, declarou-se prisioneiro do Vaticano. Essa situação ficou conhecida como Questão Romana. Uma solução só foi alcançada aproximadamente 60 anos depois, quando o Papa Pio XI, em 1929, aceitou o Tratado de Latrão. Segundo o Tratado de Latrão, a Igreja Católica receberia uma gigantesca indenização do governo italiano. Surgiu a partir de então o menor estado do mundo, o Vaticano, com 0,44 quilômetros, com leis e moedas próprias
e completa autonomia. A unificação alemã. A Confederação Germânica, como era chamada, era composta por 39 estados, em diferentes estágios de desenvolvimento. Muito cedo, ampliou-se nessa região o desejo pela formação de uma nação que unificasse os povos de língua germânica e identidade cultural semelhante. A Prússia, representando o estado germânico economicamente mais desenvolvido, tomou a frente no processo de unificação alemã. A indústria prussiana via na formação da nação alemã a oportunidade da eliminação das barreiras alfandegárias entre os estados germânicos, o que lhes garantiria um grande e seguro mercado consumidor. Esse objetivo foi alcançado ainda no ano de 1834, quando se formou o Zollverein, que é uma liga aduaneira que promovia o livre comércio entre os estados germânicos. A Áustria, porém, foi mantida fora dessa união. Os austríacos fizeram várias tentativas para se integrar ao Zollverein. No entanto, a Prússia conseguiu impedir cada uma delas. Assim como na Itália, havia partidários da monarquia e da república entre os germânicos. A burguesia industrial, relativamente satisfeita com a união econômica atingida a partir da formação da Liga, em 1864, não simpatizava com o nacionalismo defendido por aqueles que pretendiam estender o poder do monarca prussiano Guilherme I. A toda a futura nação unificada, parte significativa da burguesia entendia que o melhor seria a formação de uma nação republicana. Desse modo, o grande líder da unificação alemã, Otto von Bismarck, encontrou dificuldades na obtenção do apoio total da burguesia, o que fez com que ele se voltasse para os seus pares, os Junkers, ou seja, a nobreza alemã. Essa, por sua vez, apoiava a unificação em torno do sistema monárquico, o que garantiria a manutenção de alguns de seus privilégios. Bismarck foi um grande estrategista político. 3 conflitos militares foram determinantes na construção do processo de unificação da Alemanha: a Guerra dos Ducados, a Guerra das 7 Semanas e a Guerra Franco-Prussiana. O fim do domínio austríaco trouxe a unificação do norte alemão, restando ainda a região sul, que encontrava dificuldades para fazer parte da recém-criada Confederação do Norte, devido à oposição francesa. Os franceses não concordavam com a seção alemã, pois ela ameaçava sua influência sobre a Europa. Portanto, opunha-se abertamente ao ingresso do sul alemão na Confederação Nortista já formada. Diante disso, mais uma vez, Otto von Bismarck constituiu uma situação que conduziu ao conflito entre alemães e franceses. A causa imediata da Guerra Franco-Prussiana está ligada à crise de sucessão do trono espanhol. Mas nessa guerra, os franceses foram derrotados e assinaram o Tratado de Frankfurt em 1871, por meio do qual a França entregava ao controle alemão uma região de grande importância econômica. Derrotados, os franceses tiveram que assinar o Tratado de Frankfurt em 1871, por meio do qual a França entregava ao controle alemão uma região de grande importância econômica, a Alsácia-Lorena, e assumiria uma dívida de 5 bilhões de francos com a Alemanha. Os vencedores ainda impuseram a coroação de seu novo imperador na Sala dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, símbolo do orgulho francês. Esse episódio marcou o início de um forte sentimento contra os alemães e se tornou um dos fatores que contribuiria para a Primeira Grande Guerra. Essa foi a unificação alemã e a unificação italiana. E lembre-se, as duas foram lideradas pela burguesia e utilizaram a ideologia do nacionalismo e também do liberalismo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, o seu comentário. Se inscreva!